Nesse vídeo eu vou detalhar a funcionalidade do quiz. O quiz basicamente vai ser uma forma que os alunos podem testar o conhecimento deles e fazer uma lista de questões e ver como que eles estão na matéria. Eles vão usar para treinar exercícios e pôr em prática o que eles aprenderam no curso. É, o quiz ele é como se fosse um simulado e ele vai ser um conteúdo. Então, que nem no Estudar tem os vídeos, exercícios, um conteúdo pode ser um quiz. E ele vai ter certas propriedades. A primeira propriedade eu descrevi aqui por escrito também no Trello. A primeira propriedade do quiz é que ele pode ter um certo deadline. Então, a gente pode deixar o quiz disponível aqui para o aluno, dentro de um conceito, e ele pode dar um deadline, ou seja, uma data máxima limite que ele pode fazer o quiz. Depois, por exemplo, de 17 de setembro, 11h59, ele perde a oportunidade de fazer o quiz, ele não pode mais fazer ele. E aí ele pode ter ou não um deadline. Ele também pode ter um tempo limite para se fazer o quiz, então aqui embaixo pode ter duração, aí o aluno precisa completar o quiz em até X minutos. E aí, se ele não completar, acaba o quiz. E aí ele pode ter ou não essa propriedade também. Se não, ele tem em tempo limitado. Ele também pode ter um número de tentativas, limite. Esse número de tentativas ele pode ser um número fixo, por exemplo, o aluno pode fazer 3 vezes o quiz, ou ele pode ser também dessa forma, ele pode fazer X vezes dentro de Y tempo. Então, nesse caso, é 3 vezes a cada 8 horas. Pode ser uma vez a cada semana, uma vez a cada 3 horas, o que for. E aí também tem a propriedade de se existe uma nota mínima para passar. O quiz vai ter um certo número de perguntas e cada pergunta vai ter uma pontuação. Dependendo de quanto ele acertou, ele vai ter um percentual de acerto. E aí o quiz pode ter ou não essa nota mínima para passar, que vai ser o percentual de acerto. Se ele acertou mais que isso, ele passou, se ele não passou. Então essas são as propriedades do quiz. É, e aí o formato do quiz no conteúdo pode ser exatamente assim. Pode ser uma caixinha assim, escrita quiz, com o título do conteúdo, o número de questões e todas as propriedades aqui embaixo e um botão para você começar o quiz. Aqui está escrito resume, porque eu já iniciei. Bom, se eu clicar no quiz, eu sou redirecionado a uma página de quiz. A página pode ser exatamente assim, pode copiar exatamente o Coursera. O Coursera tem um modelo bem legal aqui que eu estou usando como benchmark, mas pode usar esse modelo aqui, o front pode estar bem parecido com isso. A questão aqui, o enunciado, depois um espaço para você pôr a resposta, o quiz aqui, um botãozinho para você voltar, o número de questões, indicando aqui que é o quiz, a divisão aqui entre as questões pode ser exatamente assim mesmo, o número de pontos aqui pode ser exatamente assim. E aí o quiz ele vai ter questões. As questões, então, elas vão ser numeradas aqui e elas vão ter também propriedades. Inclusive tem uma propriedade que eu acabei de lembrar que faltou incluir aqui. Eu descrevi todas as coisas que você precisa saber aqui, tá? No Trello. Todas as propriedades vão estar aqui. Deixa eu só pôr que tem uma que faltou, que é ordem. Tá. Então, beleza. Aí a questão ela vai ter um enunciado, né? O enunciado ele tem algumas coisas importantes. Eu preciso poder escrever dessa forma matemática, aqui equações, enunciado em texto, e você vai ter que instalar alguma coisa para poder fazer isso. Às vezes tem recursos online. Eu dei uma olhada nesse Math Quill aqui, que talvez você consiga fazer. Eu preciso poder fazer, por exemplo, x quadrado. Vamos ver se ele faz. Vamos ver. X quadrado. Ó, precisa poder. Vamos ver se ele. Aqui ele mostra um exemplo. Mas ó, tá vendo que eu consigo fazer as coisas de matemática? Vamos ver. Dividido, vamos ver, dividido por 2. Tá vendo que ele fica bonitinho? Tem que ter algum jeito de eu poder escrever coisas matemáticas, símbolos também. E tem muitos recursos online para fazer, mas eu preciso poder escrever pi, eu preciso escrever ao quadrado bonitinho, aqui ó, poder escrever pi,
coisas que eu conseguiria fazer no Word, por exemplo, na equação de Word. A equação perfeita do Word, que você já consegue editar lá. Se você conseguir fazer a matemática do Word, é excelente, tá? Ou algo parecido. Quanto mais símbolo, mais recursos eu puder usar, melhor. Então, por exemplo, o Word, ó, se eu fizer ao quadrado, ele deixa esse quadradinho. Eu posso fazer y2 aqui embaixo com o doisinho. Tem diversos símbolos aqui, como esse. Então aqui o Word é perfeito para isso. Bom, então tem o enunciado. O enunciado eu também posso pôr como uma imagem, tá? Então eu posso pôr a imagem como enunciado e eu também posso combinar a imagem com o texto. Então pode ter uma imagem primeiro e texto embaixo. Então uma imagem, depois eu falo, ó, escolha a alternativa correta. Então esse é enunciado. Ele também vai ter o tipo de resposta. O tipo de resposta ele pode ser aberto, que é igual aqui, ó. Aqui eu consigo escrever qualquer número, ou ele pode ser múltipla escolha, ele pode ser teste, tá vendo? Ele pode ser um teste aqui. E, de novo, ele pode ser exibido exatamente dessa maneira aqui, que nem está aqui. E ele pode ter N número de testes, ele pode ter só 3, ele pode ter 5, ele pode ter 6, imagino que até 10 a gente precise. E aí ele exibe o número de testes que a gente preencher. E na resposta aberta ele só põe a resposta. Eu também preciso indicar qual que é a alternativa correta aqui, para ele poder salvar depois. A mesma coisa, aqui eu preciso indicar qual que é a resposta correta, para você poder verificar depois se ele acertou ou não. E também a questão vai ter um número de pontos. Então uma questão pode ser 2, 3 pontos, e aí a gente vai usar isso para calcular o percentual de acerto depois. Porque tem questões que valem mais que as outras. Então, enunciado, se é múltipla escolha ou resposta aberta, a resposta, o número de pontos e, finalmente, a resolução. Porque caso ele errar o quiz, a gente precisa poder mostrar para ele se tem resolução ou não. Mostrar a resolução se tiver para o quiz, para cada questão. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo de quando a gente seleciona as coisas. E pode ter o efeito assim também, ó, ele vem aqui por cima. Pode explorar o Coursera, deixar bem parecido com o Coursera. Você vê quando ele vem aqui por cima, ele deixa esse hoverzinho, ele meio que deixa selecionado, pode deixar assim mesmo. Aí, ó, aqui foi um exemplo em que eu terminei o quiz e eu cliquei aqui embaixo Submit. Tem uma opção aqui para você salvar as coisas. Caso for cronometrado, também vai ter um tempo aqui rodando, que se acabar ele já salva. O aluno pode clicar aqui para salvar. E aí ele é redirecionado para essa página aqui. Mostrando as perguntas que ele acertou ou não. Isso também vai ser uma propriedade. Vai ser uma propriedade. Se você deve mostrar ou não a resolução do quiz quando ele acabar. Se ele não mostra a resolução do quiz, a gente vai direto para essa página, que mostra para ele quantos que ele acertou e quantos que ele errou. Somente isso. Se a propriedade estiver ativa, que mostra a resolução, aí ele vai para essa página aqui, que mostra quais ele acertou e quais ele errou. E também, de novo, que nem o Coursera, que ele mostra a pontuação, o acerto sobre o número total e a percentual. Ele também pode mostrar aqui quantos pontos ele obteve em cada uma, o errado e o certo. Eu prefiro o jeito que o Khan faz para mostrar o errado e o certo. Então aqui, o que o Khan faz? Ele mostra, se você errou, ele deixa em vermelho a alternativa selecionada, com essa faixinha aqui em vermelho, e aí ele mostra a resolução embaixo. Então você pode fazer isso, tá? Você pode mostrar a resposta errada em vermelho, a certa você pode mostrar em verde, as outras você pode deixar neutra, e aí a resposta você pode deixar em uma bolinha embaixo, para o cara ver. Mas também pode deixar esse xizinho aqui, quem está no Coursera. Então, deixa o X, deixa a alternativa, mostra qual que está errada, mostra qual que é a resposta certa. Se for uma questão com resposta aberta, mostra a certa aqui embaixo, em verdinho também. E é basicamente isso. Bom, deixa eu ver aqui as propriedades.
É basicamente isso, as propriedades. Depois ele mostra os resultados aqui para o aluno nessa caixa. Ele mostra aqui quanto que ele obteve. Se ele pode ver resolução, vai ter um botão para ver resolução. Se ele pode retomar o teste, vai ter um botão para ele refazer o teste, se ele ainda puder. E aí vai ter o back-office para poder estruturar esse troço todo. O back-office, o quiz, ele vai ser criado dentro de um curso e ele vai ter um ID. E da mesma forma que você pode criar um conceito aqui, ou um grupo de conceitos, você vai poder criar um quiz. E apesar do quiz ser criado em cursos específicos, ele pode ser reutilizado em algum outro curso. Ele vai ter um ID, a gente pode duplicar esse ID em outro curso. E aí como é que funciona então? Ele vai adicionar um quiz, vai ter uma área aqui, quizzes, ele vai poder, que nem tem conceitos do curso, vai ter quizzes, ele pode adicionar o quiz vai ter um nome, ordem não precisa, porque ele vai ser definido no conteúdo, essa ordem do quiz no conteúdo, e aí ele vai poder adicionar questões aqui. Vamos entrar num conceito já existente, ele vai poder adicionar questões. E aí a questão ela vai ter todas as propriedades, então a gente vai definir quantos pontos ela vale, vai ter aqui número de pontos, vai definir se a resposta é múltipla escolha ou a resposta aberta. E aí, se for múltipla escolha, por exemplo, aqui vai ter múltipla escolha. Eu adiciono as escolhas, eu ponho todas as alternativas aqui. Vai ter um checkbox aqui para mostrar qual que é a alternativa correta. Se for só a resposta aberta, vai ter uma opção aqui, ó, eu marco como resposta aberta, aí vai ter uma opção para marcar qual que é a resposta. E aí, se o cara responder exatamente esse número, aí dá um match e acerta a questão. Então vai ter e aí vai ter o enunciado também. Então o enunciado eu vou poder pôr o texto, eu vou poder escrever em matemática, eu vou poder escolher pôr uma imagem também junto, imagem e texto. E aí eu também vou ter uma ordem para a questão que vai aparecer no quiz. E aí finalmente também vai ter a resolução, que vai ser essa bolinha aqui que aparece embaixo, caso puder exibir. E aí vai ter a resolução da questão, se eu for incluir. Então essa é para a questão, e aí o quiz em si também vai ter as propriedades, as tentativas, o deadline, se as tentativas vai ser um valor fixo ou se vai ser um valor X a cada N número de horas. Também vai ter nota de corte, eu vou poder ativar todas as coisas como flags aqui no quiz. Bom, criei o quiz. Quando eu criei um quiz, agora a gente vai alterar um pouquinho a parte de conteúdos. Eu vou poder adicionar um conteúdo e aí eu vou poder definir se esse conteúdo é ou não um quiz. Vai ter uma opção aqui, quiz. Se eu selecionar esse conteúdo como quiz, eu vou poder incluir o quiz aqui dentro via uma pesquisa, que eu vou pesquisar o ID ou o nome do quiz e ele é inserido via esse ID no conteúdo. Eu posso fazer isso para N conteúdos, N conceitos ou N cursos. Eu adiciono ele via ID aqui. E aí na página do curso vai ter um íconezinho de quiz, que nem tem no Coursera. Tem os ícones aqui de play, vai ter um íconezinho de quiz. Quem aqui tem de arquivo vai ter um de quiz, depois a gente escolhe um. E aí ele é exibido aqui como um conteúdo dentro do curso. Bom, eu acho que eu cobri a maior parte das coisas aqui. Se tiver mais coisa, eu posso pôr um outro vídeo ou mais explicações. Mas deixei os links aqui do Coursera. E também tem as informações do usuário, que é uma coisa super importante. Eu vou precisar saber, para cada usuário, se ele iniciou um quiz, qual quiz ele iniciou, todas as informações do curso, do quiz que ele está iniciando, quando que ele iniciou o quiz, se o quiz foi completo, e aí para cada tentativa. Então, para cada tentativa eu sou exibido todas as informações. Aí a nota do cara, o número daquela tentativa, se ele refez o quiz, eu também mostro todas as informações de novo, e aí a gente salva no cadastro do usuário aqui os quizzes que ele fez e a nota dele. E aí também vai ter para aquele quiz também um número, as estatísticas do quiz. Então eu vou poder puxar na página do curso do quiz as estatísticas. Então eu vou poder ver
quem que fez, as pessoas que fizeram o quiz, as tentativas dessas pessoas, as notas em cada tentativa e todas as informações dentro do quiz. E eu vou poder baixar um relatório disso também. Eventualmente a gente vai usar isso para um professor, para ver a nota de todos os alunos.